Então, vou me apresentar aqui de novo, né? Até porque essa vai ser a live que vai ficar gravada. A gente estava tentando abrir aqui uma live, não estava dando muito certo. Começamos a live, mas a Sônia infelizmente não estava conseguindo entrar. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui novamente, vamos falar sobre arte terapia e o simbolismo astrológico, hoje com a Sônia Pinto. Mais uma live aqui do Território Jung, né? Essa casa de estudos que a gente está fazendo um trabalho aí de buscando aí esse tripé de formação. Estudo teórico, temos supervisão também e análise pessoal, para quem tem interesse também em iniciar a sua análise. Bom, a Sônia já entrou aqui com um convite e disse por algum motivo que ela não pode participar. Não sei se foi algum bug também aqui, mas eu aceitei aqui o convite dela. Tá conseguindo entrar, Sônia? Se não, aí você pode entrar na conta de outra pessoa para ver se ajuda. Talvez seja algum problema na conta, né? Bom, e como eu estava falando, né, na live anterior, a perspectiva que a gente vai trabalhar aqui é a arte-terapia, que é um manejo, uma forma de manejar a clínica, técnicas muito específicas, com todo um conhecimento, uma leitura muito específica, que é a arte-terapia, e inclusive a arte-terapia você pode trabalhar ela numa perspectiva da psicologia analítica, da psicanálise, você pode trabalhar a arte-terapia em outras perspectivas. Aqui a gente vai falar dentro da perspectiva da psicologia analítica. Então a gente vai trabalhar em cima do simbolismo astrológico. Não é astrologia, mas o símbolo que está presente dentro da astrologia. E aí o simbolismo, né, quando a gente fala de simbolismo, a gente está trazendo aí uma perspectiva junguiana do que é um símbolo. Né, que é um símbolo para o Jung, ele é algo muito expansivo, ele é diferente do sinal. Né, o sinal você tem uma compreensão direta sobre sobre o que é tal coisa. Vou aceitar aqui o convite aqui da Sônia. Você tem uma compreensão direta sobre o que é aquilo. Por exemplo, o exemplo clássico que o Jung até utiliza, né, que onde tem fumaça, é um sinal de que tem fogo ali. Né? Então isso é um sinal, não é um símbolo, porque o símbolo você não teria essa compreensão direta sobre de um único sentido. Você pode construir vários outros sentidos em cima daquela mesma imagem. Né? Bom, olá Sônia, boa noite. Oi, boa noite, Júlio. Desculpe aí o transtorno. É que eu consegui entrar pela conta da minha filha, né? Tá Não deu certo, sem certo. problemas. Tranquilo. Bom, deixa eu só fechar aqui essa janela. Bom, Sônia, e aí, como eu estava já trazendo aqui uma introdução sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria que você me falasse sobre o seu caminho, né, seu percurso, se houve assim uma porta de entrada, como é que começou você pensar nessa questão da arte-terapia, a astrologia, o simbolismo astrológico, né, e a psicologia analítica. Sim, então, isso aí é um percurso mesmo, né? É uma jornada, é a jornada do herói, porque eu já venho desenvolvendo esse tema já há anos que eu venho desenvolvendo e encontrando uma integração entre esses conhecimentos, porque eu comecei muito com os estudos de astrologia. E quando eu comecei a estudar astrologia, na época, nos anos 80, a astrologia era muito envolvida com a psicologia junguiana. Os astrólogos da época, as pessoas que escreviam sobre astrologia, muitos eram psicólogos junguianos. Então, eu fui adquirindo é, esse conhecimento, né, de unir a astrologia, a ver a astrologia como a astrologia simbólica, como algo que está trazendo o símbolo e o arquétipo, né? Uhum. Dentro dos conceitos junguianos. E mais para frente fui desenvolvendo outros estudos e que sempre foram me trazendo um conhecimento junguiano de alguma forma. Esse conhecimento junguiano foi se acrescentando ali, foi progredindo ao longo do tempo. E depois de um tempo que eu já também atendia com astrologia, eu fiz uma formação em arte-terapia, cuja grade curricular incluía a, o conhecimento junguiano, porque na formação de arte-terapia você pode ter outras.
outras abordagens, não necessariamente a junguiana, mas no meu caso foi o que eu, nessa escola que eu entrei, nessa formação, era uma psicóloga junguiana que nos ofereceu, então, esse conhecimento. Até uma grade mais estendida, sabe, de estudo, até porque incluía essa abordagem. Então, quer dizer, isso foi, foi só se somando, né? Esses conhecimentos foram se somando e, e eu vi que as coisas tinham uma relação muito grande. Esse conhecimento tinha a relação simbólica era muito próxima, né? E ao longo do tempo eu fui redescobrindo Jung também como astrólogo, embora isso seja coisa nova, né? Dentro da psicologia junguiana, nunca se viu Jung como astrólogo, mas agora existem trabalhos até de uma psicóloga junguiana, a Liz Greene, que também é astróloga, e que fez esse levantamento de vários textos. Ela foi na casa dele, teve autorização da família para publicar um livro onde ela faz esse apanhado de textos e de cartas e de vários documentos que mostram o interesse dele pela astrologia e o uso que ele fazia da astrologia também. Claro que ele não era um astrólogo, assim, não estava atendendo as pessoas com astrologia, mas ele estava integrando esse conhecimento e ele mesmo dava umas pinceladas aqui e ali, dizendo que a astrologia era esse repositório do conhecimento psicológico da antiguidade. Ele dizia isso, né? E em muitos textos, muitas cartas e até em palestras, ele falava alguma coisa, mas ele não explicava muito. Ele dizia alguma coisa assim, ele botava símbolos astrológicos e dizia alguma coisa, mas ele não explicava de onde que ele estava tirando aquele conhecimento, porque na época era complicado se colocar as coisas dessa forma. Mas nesses escritos mais íntimos, se viu que ele realmente fazia esse uso na clínica dele, né? Já aplicava mesmo, ele fazia o mapa dos clientes e acompanhava. E isso ia também como uma investigação. Então, não é uma astrologia preditiva, é uma astrologia que está trabalhando o símbolo e o símbolo a partir do que a pessoa está manifestando. Então, não é algo pré-determinado. A gente não vai olhar para a pessoa como se ela fosse aquele signo, como se coloca popularmente, que não tem problema nenhum. Isso é uma forma popular que a astrologia encontrou ao longo do tempo, né, de identificar as pessoas pelo seu signo. Mas, na verdade, nós somos uma mandala completa. Nós temos os 12 signos no nosso mapa. E os signos, eles são vistos de uma maneira simbólica, né? Assim, eu interpreto isso como arquétipos, né? Os signos são arquétipos, são virtualidades, são energias primordiais e que têm as suas imagens, né? Então você tem carneiro, você tem um touro, você tem gêmeos, que estão ligados a constelações, são imagens desses arquétipos. E se transformam em símbolos, né? Porque quando eu coloco a imagem do carneiro, eu sei tudo isso que ele significa, ele tem um significado amplo, abrangente. E os planetas, eles vêm trazendo também a sua mitologia, a sua simbologia e a sua imagem arquetípica, né? São os deuses, né? Planetas são os deuses. Então, eles carregam um simbolismo assim muito, muito potente. E a gente relaciona isso também com a arte-terapia, porque a arte-terapia trabalha com símbolo, com as imagens arquetípicas. Então, a arte-terapia nos dá essa possibilidade de, pelas técnicas expressivas, da gente expressar essas imagens, colocar e fazer disso não somente um exercício criativo, mas um diálogo com essas imagens internas que a gente traz. Com as nossas emoções, com as nossas percepções. Sônia, teu áudio ficou mais distante. Está ouvindo?
teu áudio está mais distante. Não sei se Sim. Melhorou agora? melhorou. Acho que não sei Deu se você para tinha ouvir? desconectado alguma coisa. Sim. Eu estava fazendo a relação com a arte-terapia, né? Com a arte-terapia. Acho que ela desconectou agora. Acho que ela caiu, talvez. Bom, pessoal, isso que eu estava falando é bem interessante, né? Porque a gente tem tá falando dos planetas, né, associando ali com as divindades, que é o que aparece ali quando você olha para os planetas, né, se você for olhar na mitologia, eles são deuses, né, e que na perspectiva da psicologia são arquétipos, né. A gente traz ali para o campo arquetípico. A Sônia voltou. Sônia, pode Voltei? falar. Tá. Então, é isso que o Júlio estava falando. Então, essa relação com a arte-terapia, o que que isso vai ampliar o nosso conhecimento? Por essa possibilidade de trazer, né, de expressar essas imagens arquetípicas que estão dentro de nós e fazer um diálogo, não só um exercício criativo, mas um exercício terapêutico, onde a gente pode conversar com essas imagens. Então, a gente pode conjugar o simbolismo astrológico que tem no mapa individualmente e trabalhar essa simbologia de uma forma também é, muito pessoal, muito dentro da nossa vivência, porque é, cada símbolo que tem ali, são os planetas, a Lua, o Sol, ele, assim, didaticamente ele tem uma significação, mas para cada um vai ser a Lua daquela pessoa, o Sol daquela pessoa, as relações que se faz dentro do mapa, que essas imagens estão, né, se desenvolvendo ali em cada um. E pela arte terapia, a gente tem essa possibilidade de ver que sol é esse, que lua é essa, e como que ele se manifesta para aquela pessoa especificamente. Porque a imagem que ela está produzindo é a conversa que ela está tendo com esses aspectos do ser, né? Os aspectos Uhum. que ela traz dentro dela. Então, isso enriquece imensamente o trabalho terapêutico, sabe? Porque a gente avança, é, a gente pode ir direto no ponto, onde tem algo, né? E claro que a arte-terapia, ela traz a possibilidade da própria pessoa enxergar isso. A gente não precisa ficar apontando muita coisa, como é um mapa astrológico onde a gente fala, onde, né, é uma terapêutica, né, também. A terapêutica astrológica é pela palavra. Então, você vai conversando e você vai trazendo informações que, às vezes, a pessoa não se dá conta de Uhum. tudo isso que ela traz. Mas com a arte-terapia, ela vai ter esta possibilidade de ampliar isso, que às vezes fica num nível muito intelectual, sabe, da leitura astrológica, mas que é também uma terapêutica, né? A gente traz faz essa ampliação também, trazendo essas informações que a pessoa vai também ter um despertar ali para coisas que ela não imaginava que pudessem estar ali. Mas eu acho que com a arte-terapia isso se completa por essa possibilidade da própria pessoa poder trabalhar esses símbolos, desenvolver esses aspectos que estão dentro dela. Então, ali você tem representações de complexos, é, Uhum. os dramas da vida, né, que acontecem com todos nós, questões traumáticas, questões da infância, ou até o potencial que a pessoa traz também criativo, de poder se desenvolver também, né? E traz esse autoconhecimento, que é aí que a coisa vai Uhum. funcionar terapeuticamente, através desse despertar aí da consciência, né? Tem muita Trazer para a emoção, né, consciência Sônia, na arte dentro terapia, né? E tem muita emoção que surge que às vezes na terapia comum não aparece, né? Na arte terapia tem esse momento do paciente se emocionar, se envolver com o processo, né? sim,
aí tudo fica mais potente, né? Porque Uhum. o envolvimento é, é ali, é total, né? É a pessoa produzindo seu próprio conhecimento. Aquelas imagens, elas vão contando a história de vida da pessoa. Todo o histórico vai estar ali. Como Uhum. a Anise da Silveira também, quem deu esse início aqui no Brasil da arte-terapia, ela fala isso, a história dos pacientes estava ali nas produções que eles estavam fazendo, né? Uhum. Mesmo dentro desse quadro psicótico, difícil de lidar, porque como que você lida com a palavra ali? Você não lida com a palavra. Então, a imagem ia descortinando toda a situação e mais, ainda ia mostrando o processo de autorregulação, né? Como Jung apontou, quando ele viu um dos pacientes fazendo a mandala, porque ela fez essa exposição lá em Zurique, né, das Sim. imagens dos pacientes. E ele apontou e falou: aqui está, então, um símbolo, né, que era uma mandala, dessa reorganização psíquica, dessa organização do self. Né? Então, quando se produzia essas imagens ordenadas, já se tinha noção de que dentro já se havia uma ordenação psíquica. Né? Já se começa a encontrar uma luz no fim do túnel para quem está vivendo Uhum. esse processo aí de cisão, de desordenação. Ali já se encontra algo ordenador e que vai assim numa progressão, né? É muito bonito esse trabalho. Então, e com a astrologia, a gente pode olhar para o mapa e ver alguns pontos, né, que são mais sensíveis ali, e a gente vai, então, orientando, acompanhando aquele processo com materiais, com técnicas expressivas, às vezes um conto, às vezes um mito, que vai despertando na pessoa também, vai sensibilizando a pessoa para aquele conteúdo ali que já está ali, né? No mapa astrológico, a gente pode observar isso ali. Né? Porque o mapa, Uhum. na verdade, ele é o, ele é o mapa da psique, né? Uhum. Ele é o mapa da alma. Na verdade, o mapa astrológico, ele tem essa função também. Não é a pessoa exatamente, mas é um lugar, um mapa, um mapeamento do que ela traz é, da, sua, da sua expressão psíquica. Está tudo ali. Uhum. Mas é um conhecimento para ser descortinado. Né? Não é algo previamente dado. Né? É o que eu falei, é didático. Aquilo que a gente conhece dos manuais de astrologia é didático, mas, na verdade, o tratamento tem que ser muito personalizado. Né? É porque aí é a leitura simbólica, né? Porque se você não tem a leitura simbólica, como você falou, já está dado ali a informação, uma coisa muito prática, muito racional, né? Quando você faz uma leitura simbólica é diferente, né? É diferente. Aí a gente está tratando de uma forma assim, ampliando as possibilidades terapêuticas, né? Sim. Tanto da É. astrologia quanto da arte-terapia. É o E que eu Sônia, vejo pela minha experiência. uhum. Se a gente tá falando de arte terapia, me fala um pouco, fala aí pro pessoal o que é arte terapia e o que não é arte terapia, para quem não conhece, né? Arte terapia. Então, a arte-terapia é a gente, para chegar a aplicar essa arte-terapia, a gente faz uma formação. A minha formação, ela é uma formação de 3 anos, aonde você também faz estágio, aonde você faz o trabalho final também, apresenta um trabalho, você tem que ter um acompanhamento também de supervisão, você tem que ter um atendimento clínico. Então, é um trabalho assim muito bem fundamentado e a formação muito bem fundamentada. E a gente utiliza ali, são técnicas expressivas. É um conjunto de técnicas, mas que tem esse objetivo de trazer, de fazer esse diálogo, de trazer essas imagens que podem ser utilizadas, podem ser expressadas por meios plásticos,
utilização dos materiais plásticos, tintas, todo tipo de material, escultura, né, argila, colagem, desenho, assim, o que a gente usa menos assim, é o desenho e o grafite. O grafite a gente não usa muito, porque como a nossa sociedade já é tão cheia de contornos e tão formatada, a gente busca mais trabalhar com as tintas, com algo que vai soltar, que vai Uhum. liberar mais é, esse fazer artístico aí, vai liberar um pouco mais das nossas emoções. Mas é possível também a gente, em algum momento, quem precisar de mais contorno, a gente usar também um lápis, algo que traga esse lugar aí de mais contorno mesmo, de mais Uhum. segurança para a pessoa. E a gente pode usar também contos, né? Pode ser contos de fada, pode ser contos diversos, né? Mas que tenham um fundamento simbólico ali, onde estejam tratando de questões do nosso comportamento, né? Que vão indicando muito o que se passa, né, na alma humana. Então, são contos que assim, tem uma sensibilidade, tem um conteúdo mítico. Então, esses pontos são muito usados também na, na arte-terapia. A gente pode Uhum. trabalhar também, os materiais são diversos, diversos. A gente pode trabalhar até com sucata, dependendo daquilo que a gente esteja, é, qual, qual, qual seja o objetivo. Né? Fazendo Uhum. trabalhos em 3D, trabalhos, né, que a gente quer dar uma amplitude maior para aquilo. Mas isso tudo vai numa progressão. E vai também, assim, a pessoa não precisa ter uma habilidade artística para estar fazendo isso. Até é melhor, dizem que até é melhor que não tenha, porque a expressão surge mais espontaneamente. A pessoa não Uhum. fica preocupada com a técnica. Né? A técnica, quem tem que se preocupar com a técnica são os terapeutas, porque a gente vai aplicando algumas técnicas de colagem, né, de pintura, é, impressão, a gente pode fazer impressão. Tem muitas técnicas dependendo de que conteúdos a gente está trabalhando. Né? E foi o Uhum. que eu falei, a nossa sociedade, como é muito formatada e muito, né, os sentimentos, as emoções são muito contidas, a gente trabalhar com as tintas é dar uma soltura para isso, né? A gente começar a trabalhar com essas tintas, sem, às vezes até uma pintura a dedo, às vezes até sem pincel, para não ter, né, assim, o hábito de ter um contorno. Então, o que a gente procura não é a questão estética, mas é a questão expressiva. A gente pode Uhum. também trabalhar com algumas técnicas de sociodrama, né? Fazendo representações dramáticas, teatrais, sabe? A gente usa várias questões também do corpo, algum trabalho corporal, que está relacionado à biodança. Então, a gente pode utilizar várias formas expressivas, mas é claro que isso tudo vai sempre de acordo com a pessoa e com aquilo que ela quer. Né? Nada é forçado, tudo é deixado e a própria pessoa vai buscando também os seus materiais, vai vendo como que ela vai se sentindo dentro daquele meio expressivo ali, ela vai encontrando os seus meios mais expressivos. E às vezes aquele que nem é tão expressivo assim e ela tem alguma resistência, também às vezes é bom ir trabalhando aos pouquinhos, porque aquilo também vai atuando dentro da psique como algo que vai liberando determinadas resistências. Então, é um trabalho assim, tem que fazer para poder entender Uhum. melhor, sabe? Uhum. É no fazer que a gente vai entendendo, mas é a possibilidade da gente expressar aquilo que verbalmente é mais difícil. Então, ali,
E essas técnicas todas também são extensões do nosso corpo, né? São possibilidades da gente estar, ao mesmo tempo, trabalhando com o corpo. Pode Uhum. parecer que a gente está usando só tintas, pincéis ou fazendo algo fora, mas a gente está tendo essa possibilidade de tirar do corpo até coisas que estão ali, né? Seja uma raiva que ficou contida, uma emoção que ficou represada, a gente pode olhar para ela, Uhum. personificar, dar um corpo, dar uma voz e ter mais domínio sobre isso, porque aí a gente vai ter conhecimento disso. Então, eu acho que a arte-terapia ela funciona muito assim, de uma forma que a gente possa olhar para aqueles conteúdos que a gente não consegue olhar nem entender muito bem, mas que quando a gente vê ali ele materializado, né, ele fica muito mais fácil da gente ter esse conhecimento, essa percepção, esse domínio. E é algo que vai, assim, modificando, transformando tanto a nossa psique, as nossas emoções, até o nosso corpo também. Até a possibilidade de trabalhar questões que estão já somatizadas, sabe? Ali a gente pode também é, ter assim, uma cura, entre aspas, né? De Uhum. tudo. E aí você falando, eu me lembro que uma vez eu participei de uma oficina de arte terapia e aí envolveu muito o corpo, né? A gente rodava, fazia movimentações circulares, andando, depois havia ali o momento de entrar em contato com texturas, temperaturas diferentes, então tudo isso foi, de certa forma, assim, gerando um outro estado de consciência, né? Depois ali a gente fez um trabalho de expressão, que aí, no caso nessa oficina foi com a colagem. E foi assim, como eu falei, é muita emoção envolvida, né? Você se emociona, você sente coisas que você não sente. Uma terapia comum falando ali, só apenas falando. Porque às vezes a pessoa falando ali racionaliza muito a fala, né? E ali na arte terapia não, você tem um movimento muito interessante, muito delicado, muito sutil e você se emociona. E aí, Sônia, você falando também me veio a pergunta, assim, né, quando você traz essa sua fala, como que você trabalha, como é que é na prática, sua prática mesmo de arte terapeuta, como é que é usar a astrologia com a arte terapia? Você já chegou, por exemplo, a usar um mapa astral de algum paciente, ou não, vai para outro caminho? Como é que você já fez essa ligação? É, quando a gente está usando a arte-terapia, a gente não está fazendo uma leitura astrológica para aquela pessoa. A Certo. leitura astrológica é algo que a gente pode fazer em separado, Uhum. como um atendimento astrológico, que pode acontecer de, a partir de um atendimento astrológico, se passar para a arte-terapia. E se a pessoa tiver essa vontade, ela pode também querer ampliar as suas possibilidades ali terapêuticas, ou tem alguma questão muito pontual e ela quer trabalhar, aí fica a critério da pessoa. Mas no atendimento arte terapêutico, não é, eu pelo menos não faço assim, eu Uhum. faço um mapa para mim, mas se a pessoa tem vontade de conhecer mais e de entender mais, eu posso ir trabalhando também alguns aspectos ali, assim, a gente pode trabalhar os elementos dentro do mapa, e ir expressando esses elementos ali, ver como é que essa relação com aquele elemento, porque foi um trabalho que eu fiz recentemente, né? Então, dentro do mapa Uhum. astrológico, você pode contar, né? Contar, entre aspas, quantos elementos tem ali no mapa. Então, você vai ter, um, às vezes, mais a expressão de um elemento do que de outro. E ali a gente pode ir trabalhando no sentido de equilibrar esses elementos. Cada Uhum. elemento tem uma simbologia e que eu fiz essa relação com as funções psicológicas de um. Uhum. Você tem terra, a Bacana. sensação, fogo, a intuição, assim, de uma maneira bem simples, sem, sem entrar muito em outros detalhes, mas para a gente poder trabalhar essas funções, né? E ver como que essas funções estão atuando ali na vida da pessoa, se ela está mais também numa função mais da intuição,
ou se ela é mais sensação, ou onde estão as dificuldades, né? Se é no sentimento, é a pessoa muito pensamento, e a gente vai fazendo essa relação e vai trabalhando. Então, simbolicamente, esse elemento, ela vai representar o elemento, por exemplo, pode Uhum. representar como que ela vê esse elemento. Ela pode fazer uma mandala dos elementos e ir representando cada um dentro dessa mandala para tentar integrar isso. Né? Ela pode representar o que ela tem mais, que é a facilidade que ela tem, e aquele que tem menos, que está num nível mais inconsciente. E aí a gente vai vendo, ela vai conversando, a gente vai conversando e vai vendo como é que é essa relação. Né? Esse trabalho que a gente fez foi muito interessante. Interessante, é bem Inclusive, a profundo, pessoa né? observou até na própria vida como esses elementos vão se manifestando na vida, né? Como a gente vê hoje, né? A força dos elementos que está incrivelmente acontecendo no mundo, né? Uhum. Ventania, terremoto, é, tempestade de fogo, né? E a gente vê como que isso tem uma relação de correspondência com o que se passa no céu, né? E a gente sabe Sim. que hoje tem planetas em signos do elemento ar que estão muito fortes nesses elementos e também no elemento fogo. Então a gente vê muita manifestação do vento, do ar e do fogo, porque são esses elementos que estão é uma correspondência, não é porque o planeta está fazendo nada, não, mas é uma relação de correspondência. Na É verdade, o isso é uma ciclo de relação nossa sincronicidade, né? com a Como Jung natureza fala, né? à nossa volta, né? E que a gente vê nas questões climáticas, uma relação nossa. O planeta não está fazendo nada, mas é uma correspondência entre aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima. É uma lei hermética, né? E presente na Uhum. astrologia. Essa lei é fundamental. É essa relação que a gente faz, é uma relação simbólica e correspondente. É uma lei que funciona sempre que a gente está trabalhando com a dialética, né? Entre opostos, é bem interessante mesmo. Mas aí você, isso você falando me lembra também a sincronicidade, né? Que o Jung fala justamente isso, né? Quando ele vai olhar para a astrologia, ele não tem como provar que o planeta tem uma influência ali, né? Mas ele vai, isso é um evento, um fenômeno sincronístico. Tem uma correspondência, né? Como você falou, tem algo ali que está acontecendo no céu que corresponde ao que a gente está vendo aqui. Se tem um efeito ou não, não era a proposta dele de provar isso, né? Mas aí ele usa a sincronicidade para dar uma explicação, entre aspas, né? Porque não é dentro desse pensamento científico atual, aonde a Uhum. gente tem uma relação de causa e efeito. Não é É. relação de causa e efeito. É uma relação de correspondência. Para os antigos, isso era muito natural. Tudo que acontecia no plano daqui da Terra estava colocado lá no céu, tranquilamente. Eles olhavam para as estrelas e ali eles já viam é, uma história mística. Então, você olhava para a constelação da Virgem, por exemplo, é uma constelação das mais antigas, mais conhecidas, assim, e aonde ali é o mito de Deméter. É um mito de Deméter. Você olha para aquela. É um símbolo, né? A constelação é uma mulher com uma espiga de trigo na mão. Então, aquele conjunto de estrelas, eles viam essa imagem. E é uma imagem mística que se refere a um mito muito profundo. Né? Aquela virgem é a filha da Deméter. Mas a Uhum. mulher que segura o trigo na mão é a Deméter. Uhum. Mas o nome da constelação é Virgem, porque se refere a esses mistérios, né, dessa filha da Deméter que foi levada para as profundezas da terra. Ela é raptada por uma divindade, um deus chamado Hades, que a leva para as profundezas da terra. E a mãe fica muito triste, ela é a deusa da fertilidade, da produção da terra. E ela entra num luto, porque para ela a filha morreu. Mas, na verdade, a filha se casou, a filha morreu. Ela se casou com Hades, foi ser rainha naquele reino. E ela entra num luto. Quando ela entra no luto, toda a terra passa a não ser mais produtiva. As pessoas vão ficar sem alimento.
E as pessoas vão ficar sem alimento, elas vão morrer. E se elas morrerem, os deuses também não vão mais existir, porque os deuses precisam das pessoas para existir. Uhum. Então, o próprio Olimpo, o próprio Deus, vai tentar, então, uma solução para aquela situação, que a filha foi raptar, porque ela foi casar, e esse luto da mãe. Eles conseguem entrar num acordo, então, metade do ano a filha fica com o marido embaixo da terra, vivendo nas profundezas, ele é o senhor das profundezas, e a outra metade ela fica com a mãe na superfície, e ali a terra volta a ser produtiva. Então, vai mostrando como que é a passagem das estações. Então, esses são os mistérios, né? A Perséfone, que é a filha dela, é a semente, a virgem, né? Ela é a semente que está embaixo da terra e que uma hora ela vai brotar. Então, isso tudo está nessa constelação. Eles olhavam para aquela constelação e já estavam sabendo de todas essas Uhum. histórias, né? São projeções, né? Que se estavam colocando ali naquelas imagens, nos planetas, no movimento dos planetas no céu. Isso tudo dava também uma noção não só do que se passa no comportamento humano, mas também nos eventos que aconteciam, também marcavam assim, a questão da agricultura, né? Eles também tinham esse conhecimento para poder entender o melhor momento de plantar, o melhor momento de colher, desenvolver essa produção, né? Então, aquilo também servia de uma forma muito comunitária também, né? Muito coletiva, mas tinha essas representações também da própria natureza humana, né? A própria psicologia humana estava ali representada eh, pela relação dos deuses. São muitos mitos ali, né? Muitas Bacana. imagens muito profundas, né? Que fazem essa correspondência, essa relação, né? Com a vida humana. Né? E Uhum. para os antigos isso era muito natural. As coisas tinham que ter uma correspondência no plano celeste, no plano dos deuses. O que acontecia aqui estava intimamente relacionado com a ordem cósmica. Para eles era uma ordem cósmica. A gente perdeu essa noção da natureza, se afastou muito, né, das Uhum. questões da natureza. E é interessante isso que tu está falando, né? Porque entra o movimento de projeção, da gente projetar que está aqui dentro nos astros, por exemplo, mas aí outra estudo projetos na natureza, outro ali, por exemplo, no tarô, mas aqui no caso a gente está falando da astrologia, então se projeta ali nos astros, tem todo aquele olhar simbólico também que se perdeu, né, Sônia? Hoje a gente não tem mais a humanidade não tem mais esse feeling de um olhar simbólico, ele já quer buscar ali uma leitura rápida, prática, racional, né? Como você falou, você olha ali para uma E constelação, tem todo um mito, toda uma história por trás, né? a gente se afastou muito da natureza, dos processos naturais. E a gente vê, como eu falei, na manifestação desses elementos que estão descontrolados na natureza. É ventania, é ciclone, é terremoto, são expressões muito exacerbadas de elementos que são da natureza. Eles não só estão na natureza, como estão dentro de nós. A gente tem esses Uhum, elementos. O ar que a gente respira, né? A terra, que é responsável pela nossa estrutura do nosso corpo, né? O fogo que faz né? Nos ajuda nos processos da digestão, do metabolismo. Então, a água, são 70% de água que tem no nosso corpo. Então, esses elementos estão dentro de nós, eles não estão fora de nós. Mas a gente acha uhum, que só estão ali, ali fora. A gente perdeu essa noção de que a gente é um ser integrado com a natureza. E a natureza está nos mostrando isso, que a gente não está integrado. é, Né? É, também é esse olhar que a gente precisa ter. A gente não está integrado, existem questões climáticas, porque a gente não está integrado com a natureza. Então, cada vez que há um evento desse, vai nos mostrando, é um recado para a gente poder cuidar disso, cuidar da gente.
Cuidar da É, gente, cuidar da natureza, cuidar da gente. é interessante isso que você está falando, né? Porque o próprio Jung ele já falava dessa relação que tem a Terra com a gente, o nosso corpo, nossa psique. Ele até fala, né, da alteração que tem ali no corpo mesmo quando a pessoa muda de um território para outro, né? Passa a viver em outro território, por exemplo, né? Então isso, obviamente, se mudou o corpo, vai mudar também a nossa psique, né? Uma coisa está ligada com a outra. E aí, você falando, Sônia, sobre a questão dos elementos, você até citou a questão dos ventos que a gente está tendo aí, né? Aqui não chegou aqui onde eu moro, né? Mas aí, em outras regiões do nosso Brasil, chegou aí alguns movimentos de ventania, né? Até mesmo de chuva também muito intensa. O que é que, de um olhar simbólico, o que é que esse excesso de ar pode representar dentro de uma leitura simbólica? Como é que você faz essa leitura? Então, fazer essa leitura simbólica a partir do mapa astrológico é relacionar esse elemento com a função psicológica de Jung, que é a função pensamento. Né? Hum, A função pensamento, ela está muito ligada também com as tecnologias. hum, A observação dessa função pensamento. Então, a gente hoje como você falou, tudo é muito literal. A interpretação, a gente já não tem esse olhar simbólico. Tudo é muito científico, tudo é muito explicado. Então, a gente não está mais em contato com aquilo que não tem explicação, com os mistérios da vida, que é a função do sentimento, é a função imediatamente oposta, né, ao uhum, pensamento. Então, o sentimento está em contato com as nossas emoções, né, ter essa percepção daquilo que é o nosso bem-estar, esse autocuidado, isso tudo é a função sentimento que vai nos dar. Mas o pensamento, a gente já é educado para isso, a estar sempre ali. É, a escola nos traz isso. Não que a escola não seja boa, a escola é maravilhosa. E a função pensamento é maravilhosa, mas está muito exacerbada. é, A gente só vê a vida e as coisas a partir dessa função, desse busca de explicações, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter uma razão. E, como Jung falou, na sincronicidade, as coisas têm razão de ser, né? Não tem uma causa que vai causar um efeito, sim, né? A sincronicidade é algo que acontece e que vai tocar a nossa sensibilidade, esse aspecto da função sentimento. Né? E hoje a gente vê como as pessoas estão também com essa questão de saúde mental, está tão acontecendo tanto aqui, né, no nosso mundo hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a gente vê as pessoas sofrendo muito de ansiedade, burnout, porque é excesso de trabalho, excesso de tarefas, excesso desse pensamento que não para. uhum. Então, como que isso se manifesta? Nesse ciclone. Essas, vai varrendo, aquilo vai varrendo em tudo, né? Esse ar que vem E é interessante que causando todo essa e é interessante destruição. você falar isso, né? Porque você falando do ar, a gente tá falando desse excesso de ar, e aí me vem à mente agora a imagem do tarô, né? Que no tarô o ar ele é representado em algumas leituras que se fazem, né? Pela espada, né? Que é justamente a pessoa que tá ali armado, né? A pessoa ali, a espada é uma arma, né? Uma forma de você atacar e também se defender, mas também geralmente é usado para atacar, né? E é o que a gente vê muito isso também, né? O uso do intelecto, da razão, do pensamento para de certa forma se sobrepor ao outro, né? Ou seja, eu estar ali sempre querendo estar na superioridade, querendo que é o aspecto ali muito presente também na consciência, né? A busca por poder, por ascensão, não tem esse olhar contrário a isso, que é muito do campo do sentimento, né? De você estar ali com o outro pela relação, pela troca, não pelo querer ser superior, querer, né? Aberto, né? Sem resistência, né? Quando Isso você é. está com a espada, você está com resistência. Quando você está no sentimento, está aberto ao outro. Né? Tem abertura, você
É. não tem defesas, né? Para estar com o outro, para estar na relação, né? E a própria relação está se modificando pelo excesso também de uso das redes, né? As pessoas ficam muito nas redes, em vez de estar se encontrando, de estar se relacionando. Há muito medo da relação, muita vontade de ficar em casa e não sair para Uhum. nada, né? Hoje as pessoas querem estar em casa, e a gente vê tantas lives sobre decoração, sobre casa, as pessoas agora estão muito envolvidas com a casa, em É decorar sua verdade. casa, fazer sua casa confortável, porque elas não querem sair, elas querem ficar em casa, não querem se relacionar. Até os animais aí é animal, é pet, tudo para fazer a pessoa ficar naquele mundo perfeito, né? sem, é, sem se abrir para a relação, sem se abrir para o outro. Tá? Isso é tão importante, né? E aí, Sônia, a gente estava falando das funções, né? E aí, você já percebeu assim como que aparece nas produções ali na arte terapia a função inferior do pessoal? Como é que eles geralmente registram isso? Como é que geralmente aparece ali nas produções? Você tem alguma experiência como que surge isso? Pode compartilhar aqui com a gente? Então, às vezes até uma dificuldade mesmo de lidar, pode ser uma dificuldade de lidar com determinados materiais, né? Hum, Porque aí você tem a água, a gente pode usar as tintas, a terra você pode usar a argila, e a argila, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade com esse material, porque suja a mão, porque, sabe, o toque. Ali a gente já vai observando alguma coisa, né? Alguma resistência a isso. Então, a gente pode tanto partir da arte terapia e depois olhar no mapa, ou olhar no mapa e ir trabalhando já diretamente com esses materiais. E vai, assim, tá com dificuldade com a argila, a gente trabalha massa de modelar, aquelas massinhas para criança, hum, sabe? A gente vai trabalhando outros materiais até que a pessoa consiga ir se organizando ali para pegar na argila. Porque o uhum, ideal é a argila, né? Tá diretamente com a terra. Esse material é muito plástico, ele é muito poderoso, ele é um material potente, mas a gente vai indo, né? A gente não faz assim de uma forma agressiva, não. É como a pessoa vai se sentindo bem, uhum, vai aos pouquinhos, né? Vai trabalhando esses materiais ali, né? O ar, que a gente vai usando o próprio ar, né? Você pode soprar a tinta, usar um canudinho, bota bastante tinta no papel, usa um canudinho, sopra e vai ver as imagens que vão aparecendo. Aquele soprar, às vezes, dá até um desgaste na pessoa que tem essa dificuldade com o ar. A pessoa que é algo começa sutil, né, a ficar Sônia? cansada de fazer esse movimento, sabe? Uhum. A Mas às vezes interpretação, fica né? terapêutico. Depois que a pessoa vê o trabalho que saiu e as imagens, é uma coisa assim, muito, sabe? Muito integradora ali, Uhum. vai trazendo E aquilo aí, que assim, estava você me pouco falando, né? potente, vai aumentando a potência. Você falando agora, dá para ver que assim que o olhar do arte terapeuta da arte terapeuta é muito sutil, né, para perceber ali minúcias no processo, né? Por exemplo, vou trabalhar o ar assoprando a tinta, parece uma bobagem, né? Mas ali durante o processo você vai ver como é que a pessoa se teve o controle daquele ar, ou se não teve, se usou muito ar, ou se usou pouco, se faltou, né? Você vai percebendo isso daí, né? E A aí própria realmente vai. pessoa vai dizendo como é que ela está se Uhum. sentindo, se aquilo é bom. Às vezes tem materiais que a pessoa não consegue usar de jeito nenhum, a gente não insiste, não estou me sentindo bem, não quero fazer isso. A gente não faz, a gente tenta por outras vias até chegar ali, sabe? Às vezes é um momento que aí não está bem para fazer aquilo, a própria pessoa vai sinalizando. Assim, citando o Carl Rogers, é uma abordagem também centrada na pessoa. É. A gente, né, tem que ouvir o outro, tem que ter a escuta do outro. É um trabalho muito de escuta. A própria pessoa é que vai mostrando pra gente, vai falando, não, aqui eu estou me sentindo bem,
vida. E vai por aí, sabe? Ali ela Uhum. vai, então, percebendo coisas que ela não perceberia numa conversa, Que bacana. porque a E só imagem tem surge para co- ela. Surge. como que funciona, por exemplo, pegando ali o aspecto da astrologia mesmo, nessa leitura simbólica que você traz, que você trabalha, como que ela. Porque assim, é uma leitura que foge desse determinismo, né? Ah, eu nasci dessa forma, então eu só posso ser assim. Se você puder falar mais sobre essa perspectiva dessa leitura, porque é diferente, né? Muitas pessoas têm aquela ideia, bom, eu sou de tal signo, tenho tal mapa astral e assim eu vou ver minha vida, né? Ela usa até isso como argumento para ela não mudar algum aspecto da sua personalidade. Como que a astrologia simbólica trabalha? Então, eu gosto muito dessa frase. O signo não é a pessoa. O Uhum, signo é uma energia, aquilo que eu falei, um arquétipo, são virtualidades, é uma energia. E que tem aquela representação, né? Seja o carneiro, seja o touro, seja os gêmeos, tem aquela representação. Mas não é a pessoa exatamente. Então, aquelas características que estão ali, elas são didáticas, é para nos orientar numa leitura integral do mapa astrológico. Não é para a gente parar naquele signo onde o Sol estava passando no momento do nosso nascimento, que é o que a gente fala, é o meu signo. Claro que o Sol não está andando, gente. Não estou falando que o Sol uhum, é o movimento aparente do Sol que a gente usa em astrologia, é o nosso olhar geocêntrico, a partir do que eu olho da Terra, é o meu olhar para o céu. Então, quando eu olho aquele Sol caminhando, né, e eu digo, hoje o sol nasceu, e a gente vê o Sol está aqui na minha cabeça. Não, o Sol não está andando, somos nós que estamos andando. Mas o nosso olhar, ele é simbólico. uhum, A gente tem naturalmente esse olhar simbólico e metafórico, embora a gente saiba que somos nós que estamos andando, o planeta que está andando, o Sol está paradinho, mas a gente diz, o Sol nasceu, ou o Sol se pôs. Né? Então, a gente já tem esse olhar simbólico. Então, e esses signos que a gente diz, esse é o meu signo, eu sou assim, eu sou uma pessoa de Áries. Então é uma pessoa agressiva, é uma pessoa muito assertiva, é uma pessoa cheia de vontades, é um líder nato. E quando você vai olhar, a pessoa não é nada daquilo. uhum, Por que será que ela não é nada daquilo? Porque dentro do mapa ela tem os 12 signos, ela não tem só aquele. Claro que aquele lugar é o lugar da natureza dela. Ela tem uma natureza que é o lugar do Sol. O Sol representa aquela totalidade, um lugar muito essencial, mas que às vezes fica ali escondidinho. Ele não aparece, porque o que vai aparecer é o signo ascendente. É ele que vai aparecer, ele que vai se expressar, que vai se manifestar. E aquele Sol fica escondidinho. Dentro de uma leitura junguiana, eu interpreto o ascendente como uma persona. E sim, o Sol, um lugar mais ligado ao céu, mais ligado à nossa essência. E isso tudo, o mapa astrológico são relações, então a gente nunca pode interpretar de uma forma determinada. A pessoa não é o signo, e ela não é uhum, o mapa, ela está muito maior do que o mapa, ela vai muito além do mapa. O mapa é o que o mapa fala, é o mapeamento da psique, só vai mostrar como é que ela funciona, qual é esse funcionamento. E esse funcionamento está sempre em mutação, a gente está sempre se construindo, a gente não é um ser pré-determinado, não existe isso, isso é uma construção, né? A gente é um ser em construção. E a astrologia vai mostrando isso, que a gente não tem só um mapa, a gente tem vários mapas, são muitos desdobramentos e que vão mostrando esses movimentos que a gente vai vivendo na nossa vida e como é que está se desenvolvendo aquela, aquele planejamento, né, inicial que foi o nosso nascimento. Como que está se desenvolvendo isso? Porque a gente quer chegar, como o Jung falou, nesse caminho da individuação. A gente está no caminho da uhum, individuação. A gente quer chegar a sermos seres completos, totais. E completos é completar essa travessia do nosso que está sempre em movimento.
Uhum. E a gente vai ter uma expressão completa. Mas isso é uma coisa de vida, vida toda, É. ou de vidas, né? Para quem também tem essa concepção de vidas, né? Porque Uhum. a astrologia traz também essa percepção de que a gente pode estar numa espiral evolutiva, não existe Uhum. um lugar só, a gente está sempre no movimento evolutivo. Que bacana, Sônia. Pessoal, a gente já está chegando aqui no final da nossa live e a Sônia ela vai realizar um curso na quinta-feira que vem, vai iniciar na quinta-feira que vem, dia 20, nesse mesmo horário que a gente começou aqui a live, um curso sobre justamente esse tema, arte, terapia e o simbolismo astrológico. Então ela vai ter a parte, né, teórica, explicativa, que ela vai passar o conhecimento aqui para a gente, lá para os alunos lá no curso, né? E vai ter a parte também vivencial, né? A parte onde os alunos vão experienciar a arte-terapia associado com o simbolismo astrológico. Sônia, se você puder explicar como que vai funcionar esse curso, são 4 encontros, pessoal. Se você puder explicar também, Sônia, como é a temática de cada encontro, trazer aí para o pessoal conhecer mais. Sim. Olha, vai ser 4 encontros, uma vez na semana, às quintas-feiras. O horário é de 19h30 às 22 horas. E a gente vai ter, assim, um pouquinho mais esticado, porque a gente vai ter esse momento também arte terapêutico, onde a gente vai produzir uma imagem. Então, por isso que a gente precisa de mais um tempinho. E a gente tem, assim, o primeiro encontro vai ser o eixo das polaridades na astrologia, o que te complementa. Então, a gente vai perceber que a astrologia, ela tem esse movimento, são eixos, né? Por isso que a gente não pode dizer eu sou um signo, porque quando você diz que eu sou aquele signo, na verdade, aquele signo faz parte de um eixo. Se eu digo eu sou Áries, é porque eu tenho uma complementaridade em Libra. Então, Hum, aquilo que vai me complementar é o oposto complementar. Eu estou expressando determinadas qualidades e atributos ali, mas o signo oposto, imediatamente oposto, ele vai me dar essa complementaridade. Ele pode ser também ele pode ter um aspecto de sombra, aonde eu rejeito aquelas qualidades. Ou eu posso achar que aquela qualidade só está no outro e eu não tenho. Mas na verdade não é isso que acontece. A gente é, como eu falei, a gente é um ser completo, né? E a gente pode muito bem projetar o que a gente não está vivendo na gente no outro, aquelas qualidades. Então, é o Áries e a Libra. Então, o Áries é aquela pessoa assertiva, aquela pessoa, né, tem as suas vontades, muito individualizado. E Libra já é aquela pessoa da relação, né, da uhum, gentileza. Sim, qualidades assim muito, estou falando muito no geral, no aspecto geral. Nem todo uhum, mundo de Libra é assim, mas essa energia. A gente tem que encarar isso como uma energia presente no mapa que está presente em nós e que está fazendo essa relação. Então a gente vai olhar o que isso acontece para a gente, como que isso se relaciona para a gente, como a gente vai ver essa complementaridade. Então a gente parte também do nosso signo solar, que é o que é mais conhecido para a gente poder entender que oposto complementar é esse para mim. Será que eu estou entendendo bem essas qualidades? Será que eu estou projetando isso? Como que isso se passa, na verdade, para mim? Então, a gente parte desse conteúdo astrológico para fazer um trabalho arte terapêutico e que também é terapêutico, porque a gente vai começar a ver essas imagens, esses conteúdos que a gente traz, dessa sombra. E que sombra é essa? Que conteúdos são esses que eu projeto no outro, ou que eu não aceito em mim, ou que eu acho que eu não tenho? Como que eu acesso isso? Então, são perguntas que a gente vai se fazer na hora. Não precisa ser exatamente essas perguntas, mas na hora a gente sim, vai ver sim. como Uhum. que se dá essa relação dessas oposições dentro de nós. Né? Vai Isso. sentindo, né? No É, momento do processo ali, né? é, Bacana, Sônia, que bacana.
E aí eu vi também que tem um outro encontro que vai falar sobre Kiron. Você poderia explicar para quem não conhece esse conceito, essa ideia? Sim, Quiron assim, é um aspecto dentro do mapa, é assim, é um planeta. A gente, em astrologia, tudo é planeta. Sol, Uhum, Lua são planetas. Quiron é considerado um planeta, embora na astronomia ele seja um protoplaneta. Ele ainda não está certo. muito bem entendido. Ele foi é, reconhecido há pouco tempo como um astro no céu. Foi dado esse nome para ele, foi em 1977. Imagina, é muito recente. E É. Quiron representa esse aspecto nosso. É, ele era um centauro, né? Um centauro sábio. É, ele foi rejeitado pela mãe e ele foi adotado por dois deuses que deram maior educação para ele. Ele recebeu essa educação e ele se tornou um sábio. Ele abriu uma academia, ele recebeu os outros heróis ali, ele encaminhava os heróis. Então ele tinha uma grande sabedoria. Um dia ele sofreu uma ferida e essa ferida nunca se curou porque era uma das flechas que ele entregou para o Hércules com um veneno que era incurável. Hum, E numa confusão que deu ali, ele acabou sendo flechado por engano. E ele ficou com essa ferida. Então ele tem esse aspecto de ser uma representação, um arquétipo desse curador ferido. Mas ele uhum, também é um arquétipo do Salvador, porque na hora que ele recebe essa ferida, ele vai mudar de lugar com Prometeu, que está acorrentado num penhasco, tendo o fígado dele sendo comido por uma águia. uhum, E ele fala assim: olha, eu não aguento mais essa dor, quero trocar de lugar com ele. Porque Zeus falou para Prometeu: olha, você só vai sair daqui se alguém quiser trocar de lugar com você. E aí o Quiron falou: eu vou, eu vou, porque eu também não estou aguentando essa dor. Aí ele foi, e aí ele liberta Prometeu. poxa, não sabia. Prometeu é também um arquétipo do conhecimento, porque ele que entrega para os homens o fogo sagrado dos deuses. Ele entrega esse fogo, ele entrega esse conhecimento. Então, ele liberta também um conhecimento. Então, para a gente, ele, assim, na minha interpretação, ele é o mestre interior, é o nosso guia interno, é aquele que, através também de lições, às vezes muito duras da vida, vai nos mostrando, vai nos ensinando coisas, vai nos refinando, assim como ele também se tornou um ser refinado, que ele era metade cavalo, metade homem. Imagina, ele não era um ser completo, ele ainda era um ser muito dividido, mas ele foi se refinando ao ponto de se tornar uma constelação, porque aí Zeus não Hum, acorrentou ele, falou: não, não vou fazer isso, vou transformar você numa constelação. E ser transformado em constelação era sim o top, top da coisa, hum, né? Era eternizar aquela pessoa, elevando aos céus, né? Então, ele se torna uma divindade. É um mito muito bonito e no mapa astrológico ele tem essa representação também. Não somente como o lugar dos nossos traumas, mas é o lugar onde a gente vai refinando através dessa experiência, às vezes um pouco mais sofrida, mais difícil, a gente vai refinando um aspecto do nosso ser. Ali a gente vai se tornando um exemplo também para outros, sabe? uhum. Ele pode ser tanto um médico como um professor. Sim. Ah, bacana. Ah, que bacana, Sônia. Pessoal, a gente chegou aí, infelizmente, no final da nossa live aqui com a Sônia. Conversa muito legal, muito produtiva, né, com conhecimentos. E eu convido vocês que estão assistindo aqui ao vivo e quem estiver assistindo depois da gravação, a participar aí do curso da Sônia, né, participar desse momento experiencial, vivencial, também com conhecimento sobre o simbolismo astrológico, né, e a arte-terapia. Quem quiser mais informações sobre esse curso, manda uma mensagem para a gente aí nesse botãozinho aí que está aparecendo para vocês aí do WhatsApp, né, conversar no WhatsApp, só mandar uma mensagem aí para a gente, ou então clicar lá no link da bio aqui da página
que aí eu passo mais informações para vocês e aí posso até fazer também a inscrição, a sua inscrição. O Paulo colocou aqui, muito bom, gostei. Valeu, pessoal, valeu aí. Valeu, Sandra. E aí, pessoal, também essa live, para quem não assistiu, né, vou deixar também aí depois salva lá no YouTube. E vou deixar também aqui, assim que tiver lá no YouTube, vou colocar aqui o link para quem não assistiu o começo, não assistiu aí o meio da live, poder assistir ela completa, tá bom? E, novamente, quem quiser mais informações sobre o curso da Sônia, que vai começar na semana que vem, na quinta-feira, às 7h30, fala comigo, passa todas as informações para você, é só entrar em contato com a gente lá pelo WhatsApp, aqui no botão, ou então lá no link da bio. E, pessoal, só mais um recadozinho aí, que é um lançamento da Pensamento esse mês, né? Ela lançou esse livro, que é Astrologia e o Mito. Né? Justamente um livro bem interessante, que fala isso que a Sônia está trazendo aqui agora, né? A parte mitológica dentro da astrologia. É escrito pelo Roberto Cicuteri, uma pessoa dentro da psicologia analítica, né? Então um conhecimento bem legal aqui que esse livro traz. E quem quiser adquirir esse livro com 20% de desconto, é só usar meu cupom. O cupom é JC20. Você coloca esse cupom lá no site da editora Pensamento, tanto nesse livro como qualquer livro lá da editora Pensamento. Né? Você coloca lá JC20, você ganha 20% de desconto na compra aí dos livros lá da editora, tá bom? Sônia, gratidão aí pela sua participação. Muito bom, vale a pena. Ele também é autor da Lilith, a Lua Negra. Ah, legal. Maravilhoso esse livro também. Que bacana. E a recomendação da Sônia que conhece, eu não conhecia ele. Tô lendo devagarzinho aqui esse livro, ainda estou bem no começo. Mas aí a Sônia trouxe aí a recomendação desse autor que ela já conhece. Bom, pessoal, Sônia, gratidão pela sua participação. A gente vai. Podemos marcar outras conversas como essa, é muito legal, né? Falar desse assunto. A gente pode marcar aí outras lives para tratar de outros assuntos também. E é isso, a gente se vê lá no curso da Sônia sobre astrologia e o simbolismo astrológico. Obrigada, pessoal. Obrigada aí por assistir. Valeu, Sônia. Valeu, pessoal. Gratidão aí pela participação de vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, quem quiser também mais informações sobre o território Jung, pode mandar uma mensagem para a gente aí também para eu passar as atividades que a gente está realizando e que vamos realizar futuramente aqui dentro do território, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada.